Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Olhar Contemporâneo da PUC Campinas. Neste espaço, nós discutimos questões que têm tudo a ver com o seu dia a dia e que conectam a universidade e o mercado de trabalho. E o tema de hoje é super importante e acho que todo mundo tem dúvida, pelo menos eu tenho, que é o futuro do trabalho e a gestão de pessoas. Eu sou Fernanda Travalini e estou aqui com Sueli Leão e o professor Paulo Lotti. Muito bem-vindos, muito obrigada por tirarem esse tempo para conversarem aqui conosco. E para começar, eu gostaria de pedir que vocês se apresentem aqui para o pessoal que está nos assistindo ou nos escutando. Sou Sueli, diretora de Recursos Humanos. Eu atuo já há muitos anos, tenho uma consultoria chamada Union Human Development. A gente atua em segmentos de desenvolvimento de pessoas e como Executive Search. Sou diretora de Relações Institucionais da ABRH Campinas. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, sou o professor Paulo Lotti, sou professor aqui da casa há mais de 20 anos. Eu, além da graduação, que a gente ministra diversos cursos na área de gestão, empreendedorismo, tal, na graduação, e também coordeno atualmente a pós-graduação, especialização, tanto em EAD como presencial. Profissionalmente atuo como mentor, como palestrante, consultor de empresas, tendo desenvolvido diversos projetos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo meu, eu agradeço muito mais uma vez a disponibilidade de vocês. Então, bom, para começar essa nossa conversa, eu queria perguntar para vocês, futuro do trabalho, o que vem em mente quando eu coloco essas palavras, né, que podem ter um impacto tão grande na nossa vida, no nosso cotidiano? Olha, o Fórum Mundial, ele tem trazido muitas questões para reflexão no dia de hoje, né? A questão da inteligência artificial, a questão da automação, são fatores que estão exigindo das pessoas e das organizações um novo papel aí nesse cenário, pensando em desenvolvimento. Existe uma preocupação muito grande na questão de contratação de profissionais e de como que a gente vai poder atender a essa demanda, né? Porque o que a gente sente hoje, o que a gente tem de informações é que teremos muitas contratações, em torno de 8 milhões de pessoas que foram desligadas e precisamos de novas contratações no ambiente de trabalho. Só que o que acontece é que, em função dessas demandas, as pessoas não estão qualificadas, né? Não têm a expertise necessária para essa nova realidade, com essas novas tecnologias, com a inteligência artificial. Então, são questões que a gente precisa cuidar, né? Ter uma atenção muito grande. Uma outra preocupação: no Brasil, nós temos um gap substancial em educação. 80% dos jovens entre 24 e 35 anos, 80%, não têm um nível superior. E com essas novas tecnologias, exigem por demais que essas pessoas se especializem nessas áreas para que possa atender a demanda do mercado. Então, é bastante complexo, né? É bastante preocupante. Acho que as organizações precisam se preparar para isso, e acho que o governo, principalmente, nós temos esse gap em toda a América Latina, tem muita educação básica apenas. Então, o governo precisa ter uma preocupação muito grande em qualificar, em dar condições para que essas pessoas se qualifiquem. E, por outro lado, com as organizações, as organizações precisam pensar um pouco mais à frente, porque nós temos uma questão social aí, né, de gap de informações muito significativos. Então,
Como é que a gente vai trabalhar com essa realidade? Hoje a gente já tem muita procura no mercado que não consegue ser atendido, né? Pelas empresas. Nós demoramos muito para buscar profissionais dentro das organizações que possam atender às demandas atuais. Cenário super complexo, né? Hoje já tem se falado muito sobre upskilling, reskilling, que é uma questão onde as organizações que já estão com nível de consciência maior têm um trabalho nesse sentido, onde vai requalificar, né, dar condições para algumas pessoas que têm potencial, que têm condições para requalificação, ou dar novas habilidades, né, proporcionar essas condições, fazer algumas parcerias para que possa proporcionar essas condições para atender a demanda da própria organização, né? Porque senão daqui a pouco, com esse gap que está tendo no mercado, daqui a pouco a demanda vai ser já está sendo muito grande, não vai conseguir atender. Então nós vamos ter um problema social muito significativo, muito grande. Então, muito interessante ouvir esse ponto de vista das organizações, né? E na academia, professor, quando a gente fala de futuro do trabalho? Quando a gente fala de futuro do trabalho, alguns pensam que é algo distante, que ainda vai acontecer. Não, nós já estamos passando por isso, né? A gente já entende que a questão não só da inteligência artificial, a automação, a questão de discutir, né, e desenvolver novas habilidades, aprendizagem contínua vai ser a tônica daqui para frente. Então, a inteligência artificial e a automação, ela vai vir, lógico, já está vindo muito fortemente, mas ela vai atuar basicamente, né, no primeiro estágio aí, em funções que são repetitivas. Exato. Então, aí isso vai pegar muitos empregos, né, de pessoas com poucas qualificações, etc. Tal. Mas aquelas habilidades essenciais como criatividade, como pensamento crítico, como colaboração, resiliência, isso é o ser humano que faz. Não pode a máquina, em momento algum, seja o estágio que for, em substituir isso. E com essa demanda toda, uma coisa é preeminente. Esse desenvolvimento e essa aprendizagem tem que ser contínua daqui para frente. E, aliás, muitos alunos até me perguntam, pegando o caso, mas, professor, o senhor também trabalha? Eu falei, não, o que eu estou fazendo é uma forma de trabalho, além de palestrar, consultoria, etc. Tal, mas por que eu dou aula? Porque é a única maneira que eu tenho de me manter atualizado. Conhecer as principais tendências, estudar o que realmente importa. Para quê? Para dar uma formação adequada, para preparar os alunos, para enfrentar essas e outras agruras que a gente sabe que vai vir pela frente, mas que não vai ter volta. Perfeito. A importância do aprendizado é inegável. E desculpa, Sueli. Não, e a gente está falando atualmente muito sobre lifelong learning, né? É isso. Eu acho que nós precisamos estar em constante aprendizado, né? E mesmo nós que somos mais velhos, não dá para você dizer que... Não dá para parar hoje, não dá. O ano passado terminei um outro MBA na PUC. Olha lá. Certo? Então, e tenho outros projetos de vida, né? E assim como na nossa condição, não temos só uma função. Isso. Um trabalho, temos 2, 3 trabalhos. Exatamente. Então, a preocupação com esses jovens é conscientizá-los da importância do aprendizado, né? De estar atrás de novos conhecimentos e de estar a par dessa realidade e de quanto é importante se atualizarem se for possível, né? A gente sempre fala que hoje não é a empresa que cuida da sua carreira, né? Projetos de desenvolvimento, que no passado era isso. Você é responsável por sua carreira. Então, na medida do possível, vá atrás desse desenvolvimento, né? É muito relevante, né? Primordial. É verdade. Mas quando você fala de mercado de trabalho, tem algumas funções, lógico, que estão em declínio, que a gente percebe claramente. Por exemplo, você tem lá
os caixas de supermercados, Sim. a tendência a ser substituído por questões automatizadas, né? Os assistentes administrativos, as pessoas que de repente têm pequenas funções repetitivas que não agregam mais, a questão de design, né? Que hoje, por exemplo, você tem inteligência artificial que prepara tudo isso, cria a inteligência artificial generativa, ela consegue criar sites, consegue criar, produzir fotos, fazer uma série de coisas que muita coisa também, se esse design não se enriquecer, não buscar atrás, vai ter, evidentemente, algumas agruras aí. E, por outro lado, a gente tem algumas outras funções que estão com uma procura enorme. Eu dou aula, por exemplo, para a turma de engenharia de software, então a questão da cibersegurança, a questão de você cuidar também das questões ambientais, a questão da sustentabilidade, de questões que envolvem todo o aspecto social dos funcionários, das pessoas que têm. Então a gente percebe que algumas novas tendências estão surgindo em decorrência desse gap que nós precisamos tirar. A inteligência artificial é uma ferramenta, né? As pessoas precisam se qualificar para aprenderem a usar a inteligência artificial a seu favor. Então, em recursos humanos, você já tem algumas formas de você usar a inteligência artificial, né? Que são atividades burocráticas, administrativas, mas o pensamento criativo, né? A questão da comunicação, a questão do relacionamento interpessoal, a questão da liderança, são competências atualmente muito valorizadas e que serão cada vez mais valorizadas. Então, a questão do lado humanizado prevalece, né? A inteligência artificial não vai... se você não souber usar a inteligência artificial, você não vai tirar os recursos que você precisa para poder otimizar o seu trabalho. Isso tudo é muito interessante, né? E até me chama a atenção nos relatos de vocês dois, essa convergência para a necessidade de requalificação contínua e também da gente entender o lugar da inteligência artificial. Penso um pouco assim, vou partir do meu exemplo, mas porque eu acho que pode ser também o caso de outras pessoas que nos assistem e até em outros momentos de carreira. Tenho 26 anos, me formei aos 24 aqui na PUC, inclusive, e quando eu entrei no mercado de trabalho, em 2023, a gente teve um certo boom da inteligência artificial, pelo menos foi o que eu e alguns colegas sentimos, e gerou justamente essa sensação. Mas e agora, né? Trabalhamos com texto, no meu caso, né? Redação. Se você for olhar o próprio relatório, os relatórios, né, do Fórum Mundial, ele especifica que até 2030 nós vamos ter aí cerca de 90 milhões de pessoas desempregadas. Mas o mesmo relatório cita que também até 2030 vão ser criados 170. Exatamente. Tende a uma reorganização. Uma reorganização. Então, nós estamos passando por um momento de transição, de uma mudança, né, que a gente vai perceber que ela não vai tomar os empregos, ela vai transformar a realidade do mercado de trabalho. E para isso a gente precisa estar preparado. Para isso a gente precisa estar preocupado em querer se desenvolver, em querer se aperfeiçoar, etc., para enfrentar essas demandas que vão vir pela frente. Com certeza. Que esses profissionais estejam atentos, os mais jovens, nessa qualificação, né? Nessa preocupação de ter um entendimento de como em cada área trabalha, por exemplo, a inteligência artificial, a questão da automação, que é na verdade, isso já é um diferencial no mercado de trabalho. Né? Com certeza. E quando a gente pensa nas pessoas que estão numa fase mais avançada da carreira, então aquele profissional que de repente está ali há 20 anos em uma empresa, exerce continuamente as mesmas funções e de repente ele tem um cenário que me corrijam e avaliam o que eu vou dizer, mas que é relativamente novo, né? Até quando a gente pensa nas transformações em decorrência da pandemia, então, diferentes modelos de trabalho, é presencial, é remoto, é híbrido. Como que a gente pode pensar na formação desse profissional que está ali mais adiante, vinha acostumado muitas vezes por muitos anos
com um modelo de desenvolvimento profissional e de funcionamento nas empresas, e agora, com todas essas novidades, automações, inteligências artificiais, tendências na sustentabilidade, ESG, o que a gente pode dizer nesse sentido? Basicamente, nesse sentido, o que a gente pode estar dizendo é o seguinte: a importância do aperfeiçoamento, da capacitação, do desenvolvimento desse profissional, seja fazendo um MBA, sendo fazendo uma especialização, sendo vir cursar aqui com a gente uma gestão de pessoas, porque agora a aprendizagem passou a ser contínua. Cada dia tem uma novidade, cada dia tem um novo incremento, cada dia surge uma nova inteligência artificial que promete isso, promete aquilo, e a gente está num turbilhão de informações, com a própria internet, com as próprias redes sociais, que a gente fica meio sem saber o que fazer, para onde vai. Uma velocidade enorme, né? Então, é enorme. Então, a gente fica aí, muita coisa tem validade, mas muita coisa também não acrescenta nada para a vida do profissional. Então, se ele está hoje numa posição, seja um líder, um supervisor de equipe, seja um executivo, né, tantos que a gente atende, mais um outro, ele tem que se desenvolver a equipe. Fundamental. É fundamental. Então, coisas como liderança, trabalho em equipe, desenvolvimento de talentos, trabalhar a cultura da empresa, preparar os membros para as mudanças que virão, tudo isso hoje é primordial. Né? Perfeito. É primordial. As empresas não vão deixar de existir, elas vão deixar de existir se porventura não houver essa transformação, não tiver esse crescimento, não tiver essa mudança. E para isso, quem faz mudança? São pessoas. Não é máquina, não é equipamento, não é são pessoas. Ah, mas tem que fazer uma programação? São pessoas. Ah, mas vai ter que gerenciar? São pessoas. Então, é importante que todo e qualquer gestor, todo e qualquer líder, supervisor, encarregado, pessoa que quer buscar uma posição maior, ele tem que se capacitar, tem que colocar, e de repente a pós-graduação passa a ser um ferramental para ele importantíssimo. É o aprendizado contínuo, é tão enriquecedor, porque você só aprende, você agrega conhecimento, você já... Se são profissionais mais experientes, agrega conhecimentos aos conhecimentos que já possui, e com isso consegue se desenvolver mais ainda, criar novas formas de trabalhar, né? Considerando essas questões e ajudando pessoas, porque se um líder tem essa cabeça, ele pode ajudar muito bem Com certeza. A toda a equipe no desenvolvimento. Né? Apesar das tecnologias, as pessoas são sempre o protagonismo. Exatamente. As pessoas são as máquinas, ferramentas, computação ajudam e muito os processos, ajudam e muito as ações repetitivas, ajudam e muito a tomada de decisões, algumas tarefas repetitivas, mas o pensamento criativo, Exato. mais a inteligência emocional, mais a resiliência, isso é só humano, para trabalhar em equipe, em saber articular, em saber pegar o melhor de você para a gente poder construir a inteligência. Não vai fazer isso. E eu queria perguntar agora para a Sueli, mais diretamente, nesse contexto empresarial. Como é que os recrutadores, né, as pessoas que contratam, os líderes mesmo, avaliam essas competências nas pessoas? Avaliam esse ganho de habilidade? Então, pensando num profissional que está no início da carreira e quer avançar nessa carreira. Como é que ele tem que se preparar, além do estudo, é claro, mas quais habilidades ele tem que desenvolver? O que ele tem que demonstrar? Acho que o primeiro ponto é mostrar a abertura para o aprendizado, a flexibilidade, a resiliência. Porque se ele vai entrar num contexto de trabalho, são realidades que muitas vezes o profissional não passou, a pessoa não passou, e que ele tem que estar aberto a ter que enfrentar aquelas situações com determinação, com resiliência, e se preocupando em manter bons relacionamentos, de mostrar um interesse pelo aprendizado,
E é muito interessante porque esses aspectos que vocês trazem, eles se conectam diretamente com as discussões do Fórum Econômico Mundial, né, no relatório mais recente, que é o de 2025, que faz uma progressão para até 2030. Então, pensando em alguns aspectos que a gente tem, né, nesse material, a gente tem justamente as automações, a inteligência artificial, a questão do ESG e a questão do desenvolvimento justamente dessas lideranças. Pensando nesse aspecto das lideranças, que de acordo com esse relatório, elas devem ser ágeis, elas devem ser adaptáveis. Eu gostaria de saber um pouquinho mais, então, dos cursos aqui da PUC Campinas, de gestão de pessoas e gestão de pessoas nos negócios. Você consegue nos contar um pouco, professor? Sim, a gente tem 2 cursos. A gente tem um curso de ensino à distância, que é a gestão de pessoas, embora tenha a mesma carga horária, né, de 1 ano, etc. E ela vai passar, em linhas gerais, para esse olhar estratégico das pessoas hoje, da importância de desenvolver os talentos, de conhecer as ferramentas estratégicas para poder gerenciar melhor a sua equipe, o seu pessoal, etc, etc. Já o curso presencial de gestão de pessoas nos negócios, ele vai dar uma aprofundada no nível da performance, no nível da melhoria da cultura organizacional, da questão da inovação, da questão de preparar os funcionários para o futuro, para essas novas demandas que estão surgindo. Então, não adianta só a gente dizer, não, pessoas são importantes e nunca vai substituir as máquinas, mas eu preciso instrumentalizá-las, eu preciso desenvolvê-las, eu preciso dar a preocupação dela de ter o desenvolvimento da própria cultura organizacional. Para os 2 cursos, a gente tem um perfil de professores que, além de atuarem em cada uma das disciplinas que eles já administram, já têm experiência, vivência, nós temos mestres, temos doutores, inclusive com experiência internacional. Olha só, que Que legal. traz, né, as últimas tendências. E a gente, como eu disse numa entrevista, a gente pesquisou isso junto às empresas, fizemos um negócio junto com a Associação, né, Brasileira de Recursos Humanos, CNPq, várias outras empresas, do tipo assim, o que vocês estão precisando? Qual é a grande necessidade? Porque o pós-pandemia trouxe um impacto para todo mundo. Sim. Bom, e agora, o que vamos fazer? Daqui para frente, como vai ser? E aí todo mundo volta, a máquina eu compro, a tecnologia eu adoto. Mas e as pessoas? Fundamental. Eu preciso ter essas pessoas preparadas, eu preciso ter essas pessoas desenvolvidas, eu preciso ter essas pessoas num ambiente de trabalho extremamente satisfatório, extremamente realizador, para que ele possa desempenhar. Não posso descuidar da inovação, não posso descuidar da sustentabilidade, não posso agredir o meio ambiente, não posso ter trabalho infantil, mas eu tenho que apresentar sugestões, estratégias, né? Projetos, né? Para estar enfrentando essas demandas que virão. E hoje, o nível empresarial está passando por um dilema, como diz a Sueli, que nós temos geração Z, Y, W, Beta, X, tudo convivendo junto. Várias visões de mundo diferentes. Várias visões de mundo diferente, o que exige maior preparação das pessoas. Não é porque ele montou, né? Não é porque, de repente, sei lá, eu sou um diretor comercial, tenho lá meu gerente comercial e nós vamos vender. Não, eu preciso saber o perfil de cada um, qual é o tipo de abordagem que ele faz, se ele é melhor para aquele cliente ou aquele outro cliente, se ele reúne as competências mínimas necessárias para dar uma abordagem, para fazer uma boa negociação, para poder interpretar, para poder conversar com o cliente. Isso é fundamental hoje. Se eu não tenho isso, eu não tenho uma organização. Porque o que a gente tem hoje, né? Todo mundo está falando em competitividade. Precisamos ser competitivo, cada vez mais competitivo. Então, quando você fala por conta da globalização, precisa ser competitivo. Para ser competitivo, você precisa ser mais produtivo,
você precisa ter uma performance melhor. Para ser mais produtivo, você precisa ter funcionários engajados, Então, comprometidos. E para que isso ocorra, a gente precisa ter um excelente ambiente de trabalho exatamente. para poder ele desempenhar isso ao máximo. E a Perfeito. liderança Uhum. é o principal profissional para promover um clima de trabalho adequado. Eu queria só acrescentar Uhum. o quanto que todas essas competências são extremamente relevantes, mas que a gente precisa estar também olhando o quanto essa liderança precisa ser humanizada, né? E que fica muito no automático e essa liderança perde em produtividade pela dificuldade de comunicação, pela dificuldade de relacionamento que possa ter com o funcionário. De não saber dar feedback De não saber corretamente. dar feedback. Então, eu penso que a essência de um bom gestor é o quanto ele é esse líder mais humanizado. E a preocupação que a gente tem nos nossos cursos não é só de oferecer um conteúdo, não é só de dar uma teoria, mas dar mecanismos, ferramentas, né, para que ele possa já desempenhar isso. Então, os nossos cursos, sobretudo o curso presencial, a gente tem uma certificação que é dada a cada bloco que é apresentado. Olha, ótimo. Então, além de ter, que são 4 blocos, além de 4 certificações que ele vai ter, como se fosse uma extensão universitária, ele vai ter, ao completar tudo isso, o curso de especialização. Então, são 5 certificações, mas se ele fizer um conjunto de 3 disciplinas, ele já vai estar apto a fazer um plano de carreira. Ele já vai estar apto a fazer uma proposta de uma remuneração estratégica. Ele vai estar apto, por exemplo, a determinar políticas essenciais para de recursos humanos. Ele vai estar apto a como desenvolver a organização. E é muito interessante, né, essa questão dessas certificações ao longo do curso, porque esse estudante ele consegue já comprovar, então, para as empresas o conhecimento adquirido. Sim. E nessa linha, até, Sueli, qual que é a importância, né? Além dessa parte toda das habilidades, né? Do ganho de conhecimento propriamente, mas também de poder demonstrar, né? Poder comprovar tudo isso. Quando você vai fazer um processo seletivo, né? A gente tem bastante processo seletivo de gerentes. Primeiro que a gente tem que entender um pouquinho a respeito da cultura da organização, né? Mas eu acho que, infelizmente, ainda tem muitas organizações que ainda têm um caminho a andar nesse aspecto, né? Mas as principais questões que a gente vê e a preocupação que a gente precisa ter para a contratação de lideranças, principalmente da nossa, permeia por esse caminho. Líder mais humanizado, né? Líder que se preocupa com a quem que ele está gerindo, que trabalha de forma mais empática às situações que ele está vivendo com aquela pessoa, com a equipe, né? Porque quando esse líder é mais humanizado, ele tem um raciocínio crítico diferente, ele tem uma forma de lidar com as relações interpessoais diferente, ele tem uma comunicação diferente, né? Não sai no berro, né? Então, eu penso que são questões cruciais, é uma questão crucial no processo hoje de uma identificação de um líder, um bom líder, que é essa visão mais humanizada do processo. Perfeito. Isso tanto é verdade que você pegar hoje, né, dado que eu pesquisei aqui, você pegar empresas como o Google, a Tesla, a Amazon, que tem fortemente a tecnologia, né, presente, eles cada vez mais vai ter tecnologia inovadora. E para poder usar com criatividade, usar como o melhor parâmetro para poder conseguir os resultados, usar, digamos assim, a reflexão, o pensamento crítico, você vai precisar do elemento humano. Então, eles estão investindo muito em termos da importância da cultura organizacional e essa mais
e essa vivência humanizada que só o elemento humano tem condições de fazer. Então não tem como você, não, eu vou instalar uma fábrica cheia de robôs, inteligência artificial, eu só vou apertar o botão e ela vai fazer. Não vai funcionar. Para você conseguir o engajamento, a liderança é crucial. Né? Então, se essa liderança exerce um bom papel como líder, como gestor de pessoas, mais humanizada, ela tem uma outra resposta com a equipe. E hoje, essa é uma competência muito valorizada em equipe, principalmente em empresas de tecnologia, Sim. porque ele precisa engajar a equipe para poder trabalhar esse desenvolvimento de um software, desenvolvimento de uma ferramenta lá, né? E saber como se posicionar, saber como liderar esse grupo, né? Diante de todas essas transformações, né? É verdade. E tem até muita coisa. essa conversa tá muito boa, mas partindo já para um final, eu gostaria de perguntar para vocês dois. Se vocês fossem dar um conselho, pessoas iniciando a carreira, pessoas no meio dessa trajetória, de repente até procurando uma recolocação profissional, empreender, entre outras opções, qual conselho vocês dariam, pensando no futuro e no presente do trabalho? Primeiro, é curiosidade, no sentido de estar buscando aí novas alternativas. Segundo, não deixar de aprender e perceber que a mudança tem que começar hoje. Perfeito, ótimo conselho. E para você, Sueli? Eu penso que o ponto crucial para se falar em carreira, e pensando numa pessoa que está ou final de carreira, no meio da carreira ou no início da carreira, o ponto crucial é autoconhecimento. É importante você saber quais são as suas habilidades, quais são os seus interesses, para depois você definir quais são os caminhos que você vai atuar. Uau, é lógico perfeito. que é crucial nunca deixar de estudar e aprender, né? Então, o ambiente de trabalho, aqui, que é uma questão que a gente fica até à parte aqui, mas que precisamos... Importantíssimo. É muito importante e precisa ser revisto. E as pessoas, para que as pessoas possam se sentir melhores, mais felizes, mais realizados no trabalho. E para isso, seja uma companhia, precisa cuidar do clima organizacional, dessa liderança que é crucial, né? Porque ela influencia nesse clima, né? Como ela lida com a questão humana. Hoje tem falado muito sobre a questão do employee experience, né? Porque às vezes vai contratar um profissional, fala-se uma coisa e no fim, na hora lá, é completamente outra da realidade que foi, né? E a questão de como a empresa conduz as coisas humanas desse indivíduo no ambiente de trabalho. Esse clima tem prejudicado muito o estado emocional das pessoas. Com certeza. Então, as empresas estão começando a acordar e têm se preocupado. Grandes empresas já fazem isso, mas empresas menores ainda têm muito a caminhar nisso, né? Então, assim, fazendo um adendo a tudo isso que a gente está passando, quando a gente fala em carreira, se você está realizado naquilo que se sente bem naquilo que você faz, você consegue dar melhores resultados naquilo que está fazendo. Mas se ele entra num ambiente de trabalho que é extremamente repressivo, se ele entra num ambiente que não dá oportunidade para ele se posicionar, aprender, trazer novas ideias. Nos nossos cursos, a gente trata de toda essa questão, não só desenvolvimento de carreira, meio ambiente, qualidade de vida, saúde mental, processos de RH, estratégias apropriadas para isso, tendências futuras
onde são discutidos assuntos para exatamente preparar. Mas daí pouco importa se a pessoa está, né? Porque as grandes empresas até têm acesso a essa informação, pode contratar um consultor, pode contratar um profissional para poder fazer isso, mas na minha demanda o que eu tenho percebido são diretores, executivos, líderes, que buscam mentoria, que buscam orientação, porque eles estão perdidos, não sabem para onde vir. E a educação, a especialização, Sim. é um caminho, porque lá ele vai ouvir de outras empresas, além de fortalecer o network, ele vai perceber que não é só a empresa dele que está com problemas, que as outras empresas estão buscando soluções apropriadas para poder enfrentar essa realidade que vem pela frente. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje conosco. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, muito rico mesmo para as pessoas que estão lá em casa nos assistindo. Então, professor Paulo, Sueli, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço a participação. E você que está nos vendo, vem fazer a pós-graduação com a gente. Vamos caminhar junto para esse futuro que começou hoje. É isso aí. Esperamos vocês. Obrigado. Muito obrigada.